Sejam muito bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós temos um enorme prazer, para mim uma alegria, de receber a professora Daniela Mello, professora de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UFMG e trabalha no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Professora Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raquel. É um prazer imenso estar aqui participando desse projeto tão interessante que une com a intenção mesmo de promover com a academia e também com o debate entre especialistas e pessoas dedicadas à área de direito administrativo, a promoção de debates, levar conhecimento. Estou muito feliz de estar aqui. A sua carreira, para mim, ela é um modelo de junção entre toda uma formação acadêmica, uma experiência no magistério, uma produção jurídica sólida e o trabalho em um órgão tão importante como o Tribunal de Contas. O que da professora de Direito Administrativo chega no Tribunal de Contas e o que do Tribunal de Contas oxigena o olhar acadêmico? Ótimo. Bom, na verdade, essa trajetória, combinar, principalmente para o professor de Direito Administrativo, uma vivência diária de relações administrativas nos órgãos públicos e ter a possibilidade de ministrar e trabalhar com os alunos em sala de aula. Essa disciplina que é tão importante, eu acho que tem um traço muito interessante, que é exatamente aprimorar sempre tanto o aspecto teórico como a vivência, a vida prática. O Tribunal de Contas, na verdade, acho que é um órgão que hoje se coloca com mais proeminência, é um órgão hoje mais conhecido, mas ele, durante muito tempo, ficou um pouco escondidinho lá na estrutura organizacional do Estado. A gente quase nem falava disso na sala de aula quando a gente estudou o direito administrativo, mas tem sido um órgão que está se destacando muito, e daí a importância, de fato, de poder levar, principalmente para os alunos, essa vivência do tribunal e mostrar como que um órgão de controle externo, que é o papel do tribunal, constitucionalmente assegurado, ele promove, na minha visão, mais cidadania. Eu acho que essa é a importância da gente ter um órgão de controle focado, obviamente, em exercer suas atribuições constitucionais, mas ser um guardião importante do controle do gasto público. E eu acho que um gasto público bem aplicado, ele retorna em melhorias importantes para a sociedade e promove, de fato, a importância de a gente ter cidadãos aí mais conscientes, mais certos dos seus deveres e ações mais assertivas do tribunal também nesse sentido. Na UFMG, você trabalha com tendências contemporâneas do direito administrativo. Essa é uma disciplina que tem passado por transformações bastante importantes. Eu brinco que nós não somos civilistas que temos um código de 16, um de 2002 e segue-se adiante. A gente morre de tédio nunca, é sempre de susto. Para quem não é da área, se for para indicar assim, em linhas gerais, as principais e grandes transformações no direito administrativo, o que você indica? A gente sai de um modelo unilateral, passa para acordo, quais são os diplomas novos, o que a gente tem de inovação no direito administrativo? E são muitas as inovações, Parece que a gente está fazendo uma nova leitura, não é só dando uma roupagem nova, não. Acho que a gente está indo lá na base e mexendo mesmo com algumas estruturas. Eu acho que talvez um ponto que chama muito atenção e que mostrou para a gente essa dinâmica de transformação foi quando a gente começou a revisitar até o conceito de interesse público. Que era algo muito alicerçado ali como uma lógica de que interesse público é necessariamente aquilo que o Estado quer, e não necessariamente o olhar para fora buscando o interesse da sociedade, do indivíduo dentro das suas particularidades. Então, eu acho que estudar as transformações da própria ideia e noção de interesse público seria um pilar importante para mostrar as transformações do direito administrativo. Eu acho que, para além disso, a gente teve muitas mudanças na área de gestão de pessoas. O direito administrativo está se renovando cada vez mais. Obviamente, alguns passos positivos, mas a gente tem muita crítica aí para colocar, especialmente em debates hoje tão acalorados de reforma administrativa, de propostas de emendas à Constituição, para mudar um modelo que se colocou como consolidado dentro da nossa trajetória do direito administrativo. Também vejo muita mudança no que você colocou, Raquel, que é a ideia do consensualismo e dessa
essa lógica de deixar um pouco de lado uma visão unilateralista do Estado fechado em gabinete, né? E sempre procurando promover ações mais dialógicas e consensuais. A gente tem a Lindbe como nosso principal espelho, né? Mas ali dentro também muitos conflitos que se colocam, como a noção de consequencialismo no direito administrativo, né? A ideia de como entender as necessidades reais do gestor para fins de fixação de responsabilização, que eu elejo também como outro ponto importante, né? Definir matriz de responsabilização no direito público, para mim, é algo essencial e que a gente precisa se dedicar mais, né? E acho que elementos que a gente não trabalhava muito, que a gente começou a incorporar de alguns ramos, outros, seja do direito ou de outras lógicas de ciência, como a gestão pública, que veio entrando no direito administrativo e trazendo para a gente ali, às vezes, uma dificuldade até de compreensão. Cito como exemplo o conceito de política pública. Direito administrativo não trabalhava com política pública, a gente sempre trabalha com serviço público. Será que nós estamos falando a mesma coisa? Será que agora é um conceito que se modernizou porque a gente está vendo um direito administrativo mais constitucionalizado? E ali eu preciso pensar serviço público em dicotomia, em paralelo com os direitos fundamentais. E aí talvez serviço público saia daquele conceito clássico de serviço público e eu tenho que passar a inserir ali a ideia de efetividade de direitos fundamentais, promoção de políticas, né, sociais. E aí acho que o direito administrativo vem trazendo governança, compliance, né, métodos alternativos, adequados, solução de controvérsias. Então, eu acho que o campo de estudo do direito administrativo se modernizou muito, né, traz elementos positivos, mas muitos desafios, né, que a gente precisa ainda enfrentar. Lembrando do nosso mestre Paulo Neves Carvalho, ele falava que um dos pontos essenciais sem o qual a gente não consegue caminhar é aperfeiçoar o quadro de pessoal da administração. E você é uma pessoa que sempre estudou o aperfeiçoamento, a evolução do agente público. E sempre defendeu a gente sair de uma noção de servidor subserviente e entrar numa noção de profissional valorizado. Como é que a gente faz para conseguir uma burocracia profissional num país como o Brasil? É um ponto difícil, né? Uma boa pergunta, mas de uma resposta difícil. E o que me parece é que a gente caminha para alguns avanços e, ao mesmo tempo, é atropelado por outras questões que são paralelas ali e que dificultam um pouco até sedimentar conhecimento, né? Óbvio que eu acho que um ponto primordial nisso tudo é uma constante capacitação dos servidores, de forma a permitir essa visão de um serviço que realmente é técnico, impessoal, né, e que faz realmente mudanças nessa relação pessoal na administração pública de forma eficiente. Mas o que a gente percebe é que há uma dificuldade. Se ela existe, a gente consegue perceber no âmbito federal e estadual, muito maior é a dificuldade de implementação dessa profissionalização na esfera dos municípios, né? E eu penso que o principal desafio que a gente tem ali é garantir ao servidor uma qualidade, né, de trabalho, de serviço público, e que hoje vem aí sofrendo uma inundação de elementos da tecnologia da informação, que eu acho que a gente está muito pouco preparado, né? O governo digital, essas mudanças, agora vem a IA aí trazendo, né, uma transformação muito grande, e eu acho que a profissionalização do serviço público, ela tem muito a ganhar com essas inovações, né? A gente pode aprender muito sabendo usar a tecnologia, sabendo usar as ferramentas, mas nada disso produzirá bons resultados se a gente realmente não tiver um corpo técnico, além de capacitado e realmente profissional, motivado, né? Eu acho que esse ponto é um ponto que nos cerca muito, que a gente precisa realmente dar a atenção necessária. Acho que as escolas de governo deveriam ter mais fôlego, e vamos ver se vão tirar as escolas de governo do texto constitucional, né, que eu acho que o que virá aí a gente não sabe, porque o desenho da reforma ainda não foi apresentado para a gente, mas eu acho que se a gente caminhar dessa forma, a gente vai ter aí retrocessos, né, no campo da profissionalização do serviço público, além de discutir formas de ingresso, né, e formas de promoção. Como é que a gente atrai e retém uma geração que eu brinco que eles são como beija-flor? Um estágio de 3 meses já pula para outro estágio. Como é que a gente vai atrair gente para assumir uma carreira
pública. E como que a gente vai fazer valorização ética desse pessoal, Dani? É difícil. E é interessante que lá no Tribunal de Contas, eu passei por uma experiência agora muito recente, quando nós fizemos o ingresso dos novos servidores no último concurso que o tribunal fez. E eu estava na equipe que a gente analisava o perfil e definia as lotações. Mas era perguntado ao servidor antes se havia alguma área de predileção dentro do tribunal, e a grande maioria escolhia o Suricato, que é o nosso centro de inteligência. Os meninos querem ir para lá, né? E a gente fala, não, peraí, mas não é só o Suricato que tem dentro do tribunal, a gente precisa lotar as outras áreas também. Mas isso mostra um perfil muito atual dessa moçada, dessa geração nova. Eles querem o contato com informação que é rápida, né? Com aquela mudança que se dá constantemente, porque parece que há um temor da paralisia, sabe? Acho que aquela noção de que o processo ele tem todas as suas fases, e existem fases que você tem que ter um pouco mais de calma e de cuidado, isso gera, eu acho que nessa geração, uma certa aversão àquilo, porque eles estão movimentados, né? Eles querem muita mudança. Então, eu acho que isso também joga luz ali num ponto importante. Como trabalhar novos servidores, essa nova geração, né, de forma que haja uma harmonia com servidores que também já estão lá há muito tempo, né, e há um choque ali que a gente precisa trabalhar bem para que não gere uma geração, digamos assim, mais atenta do que a outra. A gente precisa gerar um equilíbrio, né, entre elas. Mas também esse ponto que você disse que é muito relevante, promover ações dentro do serviço público voltadas para a noção de comportamentos éticos dentro do ambiente público, né? A gente sabe que a gente hoje administra um mundo de dados muito importantes, né? Acho que principalmente na minha experiência como órgão de controle lá, o Tribunal de Contas de Minas, até pouco tempo era considerado um dos maiores Big Data do Brasil pela quantidade de dados e informações que a gente tem, né? E arrecada lá com essa experiência do Suricato, que já tem um tempo. E como mostrar para o servidor o cuidado que ele precisa ter, né, na hora de apurar esses dados, de trabalhar com essas informações. Então, eu acho que revisitar esses códigos de comportamento, de ética, de conduta, também mostra, né, um ponto de atenção muito importante que a gente precisa ter nesse novo formato de serviço público, né? É algo que a gente preocupa com o servidor e é algo que a gente preocupa institucionalmente. E um dos aspectos institucionais que eu considero que tem ensejado controvérsias é o grau de independência que órgãos de controle de fato têm como justificado em cada realidade. E um dos aspectos que o Tribunal de Contas tem discutido no âmbito federal, no âmbito dos estados e, no caso, onde há tribunais de contas de municípios, é a questão da execução das multas aplicadas. E é muito curioso e é importante que assim seja. Nós temos posições diametralmente opostas. Eu tenho um parecer de 15 anos atrás em que eu defendia que a competência executória era do Estado e a professora Daniela tem um artigo contrário, defendendo a competência executória do Tribunal de Contas. Eu queria que você trouxesse toda a fundamentação com as razões pelas quais você entende que isso é importante para fortalecer o Tribunal de Contas, qual que é o impacto prático disso, como que essas decisões estão sendo efetivamente executadas. Conta um pouco dessa história. Esse é um ponto realmente de polêmica, né? Algo que não começou agora, isso já vem trazendo numa história dos tribunais de contas e emergiu de uns anos para cá com maior fôlego, exatamente porque os tribunais estão atuando mais, né? A gente tinha até pouco tempo uma visão de tribunal de contas que fazia aquele controle formal da conta e se dedicava mais ao exame dos pareceres prévios que eram encaminhados para julgamento do Poder Legislativo, né? E outra forma de fiscalizar era por meio de auditoria, onde a gente tinha, né, um plano de auditoria regulamentado, as auditorias não eram tão frequentes assim, a gente tinha muita dificuldade, que era tudo em papel, né? Então, a gente tinha um tribunal atuante, mas atuante num volume e em quantidade muito inferior ao que a gente tem hoje. Então, essa envergadura que os tribunais começaram a ter, começou a gerar exatamente essa discussão. Peraí, vamos olhar um pouco para aquilo que é o resultado dessa ação de controle. E o que acontece nos tribunais? Os tribunais, eles podem, de acordo com a Constituição, atuar exercendo papel sancionatório também, advindo, né, desse caráter fiscalizatório dele, e o tribunal pode aplicar essencialmente um tipo de multa
que a gente considera ali uma multa que é originária de um processo de controle que pode ter gerado uma sanção ao gestor, porque ele descumpriu uma ordem do tribunal de encaminhamento de relatórios, de informações, como pode ser uma multa que se dá no final de um processo no qual se averigua uma conduta antieconômica, contrária à legislação financeira, né? E ali o gestor é sujeito a uma multa imposta pelo tribunal. É importante que se fale que essa multa tem previsão legal, né? E as leis dos tribunais de contas estabelecem os parâmetros dessas multas a partir de determinado tipo de conduta infracional. E ao final desse processo, essa multa aplicada é definida num acórdão, que é a decisão do tribunal e que a Constituição já ela mesma estabelece que tem eficácia de título, né, executivo. Uma outra multa que existe, que tem amparo também legal, é a multa associada à comprovação de um dano. Então, olha o que acontece nesse caso. O tribunal, além de imputar o débito, que é impor ao agente o dever de ressarcir, acoplado a esse dano, né, esse débito, é também aplicada uma multa. Então, é uma multa casada, digamos assim, à comprovação do dano. E aí, o que havia de controvérsia em relação a isso? Os tribunais entendiam que essa multa acoplada ao dano tem como titular o ente público lesado. Né? Então, se aquele processo de fiscalização envolver um dano gerado a um município, o acórdão do tribunal é enviado à Procuradoria Jurídica desse município para que ela, então, promova as medidas judiciais ou administrativas necessárias para obter o valor, né, em relação ao dano e judicialmente também, ou administrativamente, cobrar essa multa. Então, essa titularidade é de um ente lesado. Se o ente lesado é o Estado, a gente manda para a Procuradoria do Estado, né, para a Advocacia do Estado. Se o ente é o município, vamos para o município. Aquela outra multa primeira que eu comentei, que não está acoplada ao dano, essa gerava e ainda gera controvérsia, né? De quem é a titularidade disso? Os tribunais de contas entendem que eles podem também, por meio de lei, destinar o valor a ser trazido ao Estado em razão da cobrança dessa multa, ele pode entrar para um fundo que o próprio Tribunal de Contas pode constituir, repito, né, por meio de lei, e esse valor acrescido ao patrimônio do tribunal geralmente é usado em ações de capacitação, de promoção, né, de melhoria da qualidade do controle técnico, né, do órgão técnico. E aí a gente teve uma certa discussão uma vez, porque havia o entendimento de que o titular dessa multa também era o ente público lesado. Então, se a ação era de um prefeito, a multa aplicada àquele prefeito, quem tinha o poder de recolher esse valor era o município. E o tribunal entendia que não, era o Estado ao qual o tribunal está vinculado, né? E esse valor, uma vez ingressando, entrava no patrimônio aí desse fundo se constituído. O Supremo, no primeiro momento, entendia que a competência era do município, se a multa era aplicada ao prefeito, mas, recentemente, o Supremo mudou de opinião, passando a entender que a competência é do ente federativo ao qual esse Tribunal de Contas está, né, vinculado na sua estrutura administrativa, e se ele tiver uma lei que disponibiliza o ingresso desse recurso em um fundo, que esse valor vem para esse fundo constituído pelo tribunal, né? A gente percebe que a professora Daniela, ela tem lastro e fundamento para divergir. E já divergiu do Supremo Tribunal Federal em relação à responsabilização dos prefeitos. Em relação à responsabilização dos prefeitos, a sua posição é que os tribunais de contas deveriam poder julgar atos de gestão isolados. Isso. Fala um pouco do raciocínio por trás dessa defesa, como que isso pode melhorar as contas dos municípios e a realidade local. É um outro ponto também, né, que os tribunais têm alguns pontos de interesse, né, que a gente trabalha alguns pontos de atenção. Acho que esse também é algo que, a favor dos prefeitos, acabou se consolidando uma jurisprudência que não é tão positiva, né, porque a gente acaba fazendo um tratamento distinto entre o chefe do Executivo Municipal, o do Estado e da União,
porque a gente sabe que governadores e o presidente da República não atuam como ordenadores de despesa, né? E por isso, então, quando são levados a algum tipo de análise de processo pelos tribunais de contas, geralmente é o balanço geral, né? A conta de governo e não a conta de gestão, mas o prefeito acaba incorrendo nessa particularidade, porque a gente sabe da realidade de muitos municípios, né? Onde muitos prefeitos não delegam a competência de ordenamento, de ordenação. Eles acabam subscrevendo atos e com esses atos implica ali a realização de uma despesa pública e que, se não bem executada, pode gerar um processo de fiscalização e controle pelo tribunal. E aí, nesse caso, então, havia uma discussão onde que o prefeito estaria, né? Se a colocação dele é só lá naquele dispositivo do artigo 71, inciso 1º, no qual a competência para o Tribunal de Contas é apenas a emissão do parecer prévio, ou se ele, como ordenador de despesa, poderia também ser colocado no inciso 2º do artigo 71, onde há a previsão de que, nesses casos do inciso 2º, o tribunal atua julgando e não apenas emitindo o parecer prévio. E aí, de fato, né, há ainda aqueles que defendem o entendimento contrário. O Supremo, durante muito tempo, também defendia e tinha esse entendimento, mas recentemente também essa matéria foi revisitada no STF, né? E o Supremo entendeu que isso fortalece as cortes de contas, o julgamento, né, feito pelo prefeito enquanto ordenador de despesa. Ele está sujeito, sim, a um julgamento pelo tribunal. E isso se dá exatamente por essa atuação diferente, individualizada dentro do processo. Agora, é importante ressaltar que, nesse tipo de julgamento, a atuação do tribunal ela não pode expandir, ela não pode atingir para além do exame de um descumprimento, né, de uma norma financeira, operacional, patrimonial, porque se envolver assunto que versa sobre a capacidade eleitoral do prefeito, né, o julgamento desse aspecto não compete ao Tribunal de Contas. Aí, no caso, realmente, o titular disso tudo é o Poder Legislativo local, né, e, obviamente, isso pode ter impacto lá na capacidade dele, né, de renovar a sua posição política perante a Justiça Eleitoral. Então, o Tribunal de Contas, ao julgar o prefeito, não pode imputar nenhum tipo de sanção que possa invadir a esfera, né, da responsabilidade eleitoral desses gestores. Existem pontos como esse que você acabou de tratar que têm respostas no Supremo, das quais a gente pode divergir ou com as quais a gente pode concordar. Certo. Existem outros pontos que a gente ainda não tem resposta. E é curioso que você, durante a carreira, enfrentou vários desses pontos. Um deles, que eu jamais enfrentarei, é a questão da previdência dos servidores. Complexa, em que, sempre buscando o equilíbrio financeiro atuarial, você aponta situações, a meu ver, insolúveis, como um dilema constitucional, que deu a oportunidade aos municípios, deu a chance, entre aspas, né, deu a vantagem de assegurar um regime próprio de previdência para os servidores. Só que nós sabemos que municípios pequenos dificilmente viabilizarão financeiramente esse regime próprio. Qual seria uma saída para esse impasse? A gente pensa em consórcio e isso fere ou não fere o pacto federativo? Como é que a gente assegura autonomia previdenciária, sustentabilidade nessa que é uma sinuca de bico? Com certeza. E eu acho que esse ponto é um ponto um pouco esquecido, ou melhor, não vamos tocar nele, né? Porque ele é um ponto realmente que traz uma série de problemas e não é de fácil solução, né? Durante muito tempo também, acho que isso ainda está enraizado na visão de alguns autores. A regra previdenciária do servidor público era tratada dentro dos estatutos dos servidores, né? Eu vejo aí um primeiro entrave, uma primeira dificuldade, porque a gente precisa fazer a diferenciação entre o regime jurídico funcional, advindo da função pública, e aquele regime que é previdenciário, né, e que tem princípios, regras e consequências distintas. Então, acho que é partir primeiro dessa visão, né? Estamos falando de âmbitos diferentes de compreensão.
A Constituição de 88, quando ela trouxe, né, e não foi a primeira, ela, na verdade, reproduziu outras, né, em que assegurava o regime próprio de previdência, ela, num primeiro momento, não fez uma limitação em relação aos seus destinatários, mas por emendas ao texto constitucional, ficou muito claro que o regime próprio se destina apenas aos servidores titulares de cargo efetivo. Então, aí a gente já diminui o âmbito de contribuintes. E isso entra nesse ambiente de discussão que você colocou agora, que é o equilíbrio econômico-financeiro atuarial, né? Hoje, no Brasil, nós temos uma média de 2.118 entes, né, principalmente municipais, com regime próprio de previdência, tirando os estados e a União. Então, veja que é metade dos municípios, menos da metade dos municípios mineiros que tem regime próprio. Então, isso é relevante porque a gente sabe que muitos municípios não têm realmente lastro e não conseguem manter o seu regime e criar o seu regime de previdência. Nesses casos, então, a gente sabe que o servidor municipal que está ali pode ser estatutário, pode ser regulado pelo regime de trabalho. O vínculo previdenciário dele é o regime geral de previdência social, né? E aí a gente tinha aquela discussão, mas espera aí, mas qual que é o teto? É o complemento? A lei, pode ter lei municipal complementando, né? A gente traz essa discussão também. Mas eu acho que esse ponto da previdência, ele começou a despertar mais interesse exatamente pelo que eu comentei aqui, que a gente começou a ter reformas dentro da Constituição, por emendas, né? A gente teve a emenda 20, importante, depois a emenda 41, que são os dois pilares, né, mais relevantes de reforma previdenciária. Depois teve a 47, 103, outras lá na frente. Mas a gente trouxe um movimento novo, um olhar novo para os regimes de previdência. E eu fico muito sensibilizada mesmo, Raquel, porque às vezes a gente percebe assim, interesses de entes municipais querendo ter o seu regime próprio, porque num primeiro momento ele é positivo. Porque a contribuição previdenciária ela entra no orçamento do ente, né? Enquanto o regime é geral, você tem que mandar para lá a patronal e a contribuição do servidor, né? Mas como administrar, né, de forma correta e realmente atuando com precisão no controle desse recurso, né? Uma conduta realmente preocupada com o gasto. E os consórcios, como você comentou, hoje têm entrado um pouco nessa área, mas é importante a gente falar que o consórcio não é o regime próprio de previdência daquele ente. O consórcio que ele vai fazer é um papel de gestão, um papel administrativo, né? Um papel que pode gerir ali, facilitar o dia a dia de quem realmente é o responsável, até porque a gente tem essa vedação na lei, né, que estabelece o regime próprio de previdência, e uma vez recebendo essas contribuições, o consórcio não pode pegar a contribuição de um servidor do município A para pagar o benefício servidor do benefício B. Isso não pode, né? Então, se a gente vai passar a viver essa era, e a gente está vivendo essa era dos consórcios agora, né? Entrando na área previdenciária, e a gente tem alguns, né? Tem alguns consórcios já constituídos com esse papel, é importante saber diferenciar o que é a atividade do consórcio, né, dessa orientação, dessa promoção de capacitação, de poder realmente atuar indicando sugestões e diretrizes, mas ele não vai substituir o papel de quem é o responsável pelo regime próprio naquele município. Então, pode ser um fôlego para dar mais sustentabilidade, porque aí você tem mais dinheiro entrando, você tem mais capital, você tem mais, né, como aplicar esse recurso, às vezes, em algumas instituições financeiras que vão dar um retorno melhor nessa aplicação, mas isso, para mim, não tira toda a importância do planejamento e da consequência de ter um regime próprio realmente, considerando a sua folha, né, considerando seu crescimento e as perspectivas que você tem lá na frente, né, se vai ter ainda essa possibilidade de constância de concurso público, tendo servidores com cargos efetivos novos lá na frente ingressando, porque a Previdência é um pacto entre as gerações, né? Se você não tem a futura geração, quem vai pagar? Você não vai conseguir pagar, exatamente. E aí você já entra em um ponto que eu considero muito relevante, que é o da reforma administrativa. Você mencionou as reformas previdenciárias, mas até mesmo a compreensão da reforma administrativa no Brasil, a meu ver, de um ponto de vista simplista, reducionista, de que reformar a administração é mexer em regime jurídico de servidor. No Brasil, quando se fala em reforma administrativa, materialmente nunca, às vezes, organicamente, sempre, do ponto de vista de pessoal. E nós tivemos uma reforma administrativa, a meu ver, não percebida no ano de 2024.
A reforma administrativa que foi tentada nos últimos governos, sem nenhum sucesso pelo Congresso Nacional, foi feita pelo Supremo, quando julgou o mérito da DI 2135 e julgou constitucional a emenda constitucional 19, que havia suprimido a exigência de regime jurídico único, a meu ver, com um quórum tapetão, e adequadamente reconhecido isso na liminar da DI 2135. E agora nós tivemos uma posição diversa. Conta um pouco dessa história. Agora é a hora da fofoca e faz uma análise crítica. Isso compromete o fundamento do serviço público? Como é que a gente vai ficar certamente. Com sustentabilidade de regime de previdência, dentre outras coisas? Exatamente. É importante a gente pensar que a gente caminha numa proposta, né, defendida por muitos, de uma necessidade de modernização do serviço público. Mas o que é a modernização? Que choque é esse que eles estão querendo dar no servidor e acho que na sociedade com essa proposta de que a eficiência no serviço público está necessariamente atrelada à mudança de regime de trabalho, né? Parece que estão depositando todas as fichas, e eu ouvi há pouco o relator aí, o deputado do Rio, Pedro Paulo, que é o relator da proposta, né, de emenda, falando que é preciso coragem para fazer uma mudança. Mas a coragem em que sentido, né? Então, eu penso que essa decisão do STF, em que o Supremo, ele entendeu, né? E o ponto ali era uma questão de vício de forma, né? Na tramitação e tal, mas o impacto que isso causa vai, obviamente, para muito além desse aspecto, né? É a falta também de compreensão e de balizamento, né? Assim, dá a entender, ainda mais para quem não atua diretamente com o Instituto e trabalha, dá a entender assim, qualquer coisa agora, então, pode mudar. Né? A gente não precisa mais ter regime estatutário. Para quê? Ou vão reservar isso para aqueles cargos exclusivos de Estado, cargos típicos, carreiras exclusivas, né? Até a definição do que é isso é uma coisa tão difícil, né, da gente falar. E eu acho que o Supremo tem um papel que, muitas vezes, essa atuação simplesmente dizendo a volta à redação anterior ou não volta mais à redação anterior, o impacto disso na regulamentação infraconstitucional é muito sério. Porque depois, na hora de regulamentar infraconstitucionalmente, não há baliza de responsabilidade. Né? Parece que fica um jogo, e aí entram os interesses de algumas carreiras, de algumas categorias, e que a gente percebe que deixa de haver uma visão única e sistêmica do serviço público para meio que defender algumas áreas e deixar outras, né, relegados a isso, à sorte de quem vai regulamentar. Então, acho que, de fato, é um ponto muito sensível. Acho que a proposta, que a gente não viu o texto ainda, estão dizendo que são 70 bombas, né? Vamos ver como que elas virão. A ideia é vir uma PEC, uma proposta de lei complementar e uma proposta de lei ordinária, né? Fazer um pouco da reforma administrativa, o modelo que se fez na reforma tributária, né? Mudando a Constituição e trazendo os pontos detalhadamente em projetos de lei. Mas o fato é que, obviamente, vão aproveitar essa situação, né, de que não existe mais a exigência constitucional do regime único, né, no âmbito do ente federativo ali, incluídas as autarquias e as fundações, e a gente pode ter algo, né, que vem realmente fragilizar bastante essa relação. E o que a gente conversou logo no comecinho do nosso papo aqui, né, sobre profissionalização, capacitação, eu acho que a gente, ao invés de talvez ter mais eficiência, nós vamos ter mais gasto, porque nós vamos ter uma onda constante de troca no serviço público, se a gente, de fato, trocar essa lógica da permanência pela contratação temporária que vai se renovando e eu vou ajustando ali do jeito que eu quero, né? Obviamente, isso vai ficar muito mais caro para o Estado. A gente vai ter o ingresso de pessoas que, às vezes, não têm a mentalidade do que é ser servidor público, né? Não tem essa continuidade na prestação de serviço. E, óbvio, que isso pode impactar também nos regimes de previdência, né? Com a constatação que a gente falou agora há pouco, que eu posso ter menos ingressos de servidores efetivos e, com isso, eu vou fragilizando o número de contribuintes, né? Óbvio que eu posso ter um regime estatutário e não ter o regime de regime próprio de previdência. Tudo bem. Mas a gente sabe que se assim já é difícil, se a gente modificar, né, a gente vai caminhar para mais fragilidade ainda, com certeza. Também concordo aí com a sua opinião em relação a esse ponto, né, de que o julgamento do STF é uma abertura de porta grande, né, para a gente começar a repensar temas importantes no serviço público, senão a gente vai ficar realmente, né, refém
de reformas administrativas, que são reformas de pessoal, né? Mas que precisa ter um nome diferente para justificar esse modelo novo aí que se quer. É muito claro que toda essa compreensão tão madura que você tem a respeito de quadro de pessoal, de previdência, de controle, vem de uma vivência prática sua, desde a gestão a ato de assessoramento jurídico complexo dentro do Tribunal de Contas. Como que essa vivência prática no controle, e aí, voltando ao início mesmo, influencia na sua pesquisa, juntando as pontas? O que você vive no tribunal funciona como estalo para pesquisa, para aprofundamento? Porque a gente fala também com estudantes, a gente não fala só com profissionais que entendem a complexidade do direito administrativo. Como eu acho que é uma mistura boa, né? É uma mistura que tem sido, para mim, produtiva, né, tem levado, às vezes, um ânimo, né, digamos, às vezes, para pegar alguns pontos que, às vezes, em sala de aula, você não perceberia se você não tivesse aquela vivência, né. O tribunal é um tribunal, o de Minas, né, estimula que a gente sempre atue, né, buscando um pouco esse conhecimento. Eu participo muito de grupos de trabalho, participo de grupo de pesquisa dentro do tribunal, e são temas que tangenciam, que estão lá, né, em sala de aula. Eu acho isso muito bom. Às vezes, assim, o aluno também compreender o papel de um órgão de controle, mas, assim, Raquel, eu tento levar uma visão crítica, sabe? Eu não sou aquele servidor, assim, vestiu a camisa do tribunal e o tribunal está sempre certo, não, sabe? Então, assim, eu acho que onde é possível fazer a crítica, para realmente com a intenção de melhorar, né? Eu acho que isso é relevante, e acho que os alunos têm despertado mais conhecimento. Antes, como eu falei para vocês, o Tribunal de Contas era algo assim muito esquecido, e hoje não, tem mostrado, né, porque é uma área muito dinâmica, e que, por ser muito dinâmico, também tem que ter uma certa autocontenção, né? Não dá para fazer consenso com tudo, né? Tem coisas que a gente tem que voltar os olhos ainda para uma visão de um papel, né, de julgamento, obviamente respeitando o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mas tem situações que a gente sabe que a atuação tem que ser mesmo aquela anterior, né? Não dá para substituir tudo pela lógica da dialogicidade, do consenso, mas eu acho que o que o tribunal me permite em sala de aula é muito valioso nesse sentido, trazer caso prático, instigar a pesquisa, sabe? Promover debate com os alunos, e a vivência ali, lidando com o processo, né? Os 2 anos que eu participei diretamente na gestão também foram muito importantes. A gente atuou naquele momento implementando e regulamentando dentro do tribunal atos normativos importantes com base na nova lei de licitação e contratos, né? Porque foi exatamente na virada que eu participei, e, assim, aprendendo, né? É muito interessante isso, e levando casos para a sala de aula, ouvindo, às vezes, dos alunos coisas que a gente não escuta lá dentro do tribunal, porque aí é a outra visão, né? Eu acho que isso é um amadurecimento muito positivo. Vale muito a pena. Vocês percebem muito claramente, e eu penso isso há mais de 2 décadas, que tem muita sorte quem é aluno da professora Daniela. E eu gostaria que você deixasse para a gente uma lição para quem está começando e precisa do legado de alguém que já botou a mão na massa, nos livros, na vida real. Se você tivesse de dar um conselho, uma pitada, deixar uma coisa para quem está nessa estrada conosco. Isso é interessante, né? Assim, se pegar a experiência que a gente tem de tantos anos de magistério, né, Raquel, mostra muito isso. Eu acho que a dica, talvez, né, o apostar em alguma coisa, é sempre a ideia de trabalhar e estudar com a mente aberta, né? Possibilitando reflexão, mas, assim, sem esquecer aquilo que é clássico, aquilo que é a base, aquilo que é a origem, né? Se a gente não tem uma noção daquilo que a gente realmente está estudando, e aquele objeto de estudo está muito claro para a gente se confunde hoje tanto nesse mundo de tanta informação que, às vezes, você não gera contribuição importante, né? Então, eu acho que a dica é essa, é sempre ter a curiosidade, mas, assim, entender que tudo tem uma justificativa e tem uma causa, e que a gente tem que entender um pouco essa origem, né, esse começo, para entender, de fato, qual o próximo caminho a gente pode dar. E acho que, às vezes, para o gestor público, né, para o administrador público, isso é muito relevante. Assim, a gente sabe que existem muitos temores, administrar não é fácil, né, colocar a caneta ali, ou o token ali, né, a gente sabe que é muita responsabilidade, mas eu acho que enfrentar esses desafios da gestão pública, apoiado numa boa doutrina, sabe, assim, entendendo que aquele movimento é um movimento importante, que a gente tem
que fazer a administração pública se movimentar, né? Mas sempre baseado nisso, nessa lógica de que o conhecimento está ali definido, está consolidado, né, de alguma forma, tem uma origem. Acho que essa é uma importância, né, que a gente como professor precisa passar. Eu acho que é uma experiência que o magistério trouxe para mim, né? Em sala de aula a gente percebe muito isso, e a vivência também mostra, né? Assim, buscar as origens e sempre tentar, né, inovar com responsabilidade, com segurança, mas ter essa força, sabe, de continuar. A professora Daniela deixou para vocês um conselho que eu considero fundamental. Estudem para descobrir de onde veio, aprofundem-se e caminhem com responsabilidade. Eu acho que a carreira dela é exatamente a prova disso. Professora, muito obrigada por sua presença. É sempre um prazer enorme bater bola com alguém que a gente chuta e faz o gol. Obrigada, Raquel, eu que agradeço, foi ótimo. Até o próximo episódio do IBDA Podcast. Vem com a gente que vai ter muita prosa boa pela frente. Obrigada.